Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um De Olho no Green. Hoje, referente aos jogos do dia 5, quarta-feira. Bons jogos. Claro que essa semana a gente tem menos oportunidades comparado com uma semana normal. Muitos campeonatos ainda em folga, né, em férias. Essa semana é uma semana em que alguns campeonatos têm aí, alguns países, né, tem o seu momento para jogos de Copa, tipo Copa do Brasil, Copa da Finlândia. E aí o campeonato não tem jogos do próprio campeonato, tipo o Brasileirão tem só a Série B, tem Copa do Brasil acho que na terça teve, quarta, não sei se quinta vai ter, mas nessa quarta vai ter, beleza? Então, vamos focar nesses joguinhos que temos boas oportunidades e eu vou apresentar para vocês aqui já as oportunidades desta quarta-feira. Temos 4 joguinhos separados, mas antes eu queria fazer um adendo aqui, que caso você tenha reparado, todas as capas aqui no De Olho no Green, elas são feitas referente a jogos que nós vamos analisar. Então, se você vê um jogo aqui na capa, por exemplo, o jogo do Flamengo, então significa que nós vamos analisar esse jogo, tá? Então, sei lá, eu coloco 3 jogos na capa aqui, pelo menos, no mínimo, esses 3 jogos eles vão ser analisados. Se a gente tiver mais oportunidades, a gente vai analisar outros jogos também. Só que ontem, cara, a gente tava numa correria aqui, ontem era terça-feira, não, ontem era segunda-feira, e segunda-feira, cara, é corrido, é o dia mais corrido aqui pra gente, a gente analisa a semana que passou, e como era fechamento de mês, a gente analisou também o mês passado, tivemos um resultado sensacional na Sala Pro, então a gente tava com a cabeça nisso, e aí com a cabeça já nessa semana que tinha que ter um foco maior na Sala Pro por conta das oportunidades. E aí, no meio disso, cara, quando eu fui gravar o De Olho no Green, eu esqueci totalmente de pegar os jogos que eu tinha separado já na capa, que eram bons jogos. E aí eu separei ali 3 jogos, tipo, outros, e esqueci daqueles jogos que eu tinha separado na capa. Então, tipo, eu separei 3 jogos ontem, nenhum deles era dos que estava na capa do vídeo de ontem. Então, é algo que nunca tinha acontecido, é a primeira vez. Foi um momento de desatenção minha, muita coisa naquele dia ali, mas, enfim, teve 3 oportunidades, acabei não conseguindo passar o jogo do Grêmio, né, que tava lá naquela capa, tinha outro jogo aqui, deixa eu ver, jogo do Orlando, acabei não passando, e o jogo do Canadá. Ambos os jogos estão na Sala Pro, né, mas eu acabei não passando no De Olho no Green, acabei passando jogos totalmente adversos desses, até vou ver os jogos que eu passei ontem, deixa eu ver aqui, porque foi bem fora, assim, né? E aí eu queria deixar a observação, caso você tenha reparado, né, que eu tava na capa os jogos e eu não passei sobre eles. E, ó, eu passei sobre o Ron Kakatemia, que bateu, eu tô gravando esse vídeo, já bateu o jogo. Sport Boys ainda não começou, e Los Angeles Galaxy, nada a ver com os que eu passei lá, né? Mas enfim, o importante é ter passado a análise aqui para vocês, mas vamos para os jogos de quarta-feira então. Agora sim, os jogos que estão aqui na capa e uma oportunidade também a mais que eu encontrei, beleza? Detalhe, uma observação, se você quiser mais oportunidades no trade esportivo, mais jogos, mais sinais, mais tips, vem para a Sala Pro. Cara, a gente teve um mês sensacional. Eu tô gravando isso aqui terça-feira, às 6 horas, nós já tivemos 3 jogos e 3 wins, tá? 3 jogos e 3 wins. Então a gente tá com um resultado muito bom. E a Sala Pro, ela está mais que um resultado em assertividade, ela está sendo lucrativa. A gente tem pessoas aí que tem uma banca de 10 mil, fez R$800, 8% do capital. Cara, isso é muito. Tem gente que fez 10% do capital, isso também é muito, certo? Então, cara, resultado muito bom, tá? Muito bom. Então vem aproveitar. Vou compartilhar a tela aqui. Temos alguns joguinhos, beleza? Al-Ahly contra o Ismaili pelo campeonato egípcio. Cara, o Al-Ahly tá sensacional. Né? A gente pega os jogos do Al-Ahly em casa. É uma baita sequência aqui. Perdeu esse jogo contra o Al-Marri aqui, né? Era um jogo que antecedeu aí o jogo do Al-Hilal. Pode ser que tenha poupado alguns jogadores, né? Tem essa questão. Mas, no geral, aqui, agora, nos últimos jogos, principalmente, cara, muito bom. E o Ismaili, fora de casa, não é um péssimo time. Vem mal aí nos últimos jogos, mas não é um péssimo time.
O Pirâmides, cara, é um time que tá no mesmo patamar essa temporada do Al-Ahly. Jogando muito bem em casa e tal. E o Ismaili perdeu por 3-1. Se você for pegar o campeonato, a gente tem o Al-Ahly primeiro colocado com 27 jogos, 21 vitórias e 6 empates, nenhuma derrota. Melhor ataque e melhor defesa do campeonato. E nós vemos um Ismaili próximo da zona de rebaixamento, a 2 pontos da zona de rebaixamento. Né? Se você for pegar o Al-Ahly em casa, ele tem 10 jogos, aliás, 14 jogos, 10 vitórias e 4 empates. E o Ismaili fora tem aqui bastante empates, né? Mas é um time que ainda permanece lá na parte de baixo da tabela. Então, assim, eu para esse jogo não vejo outra oportunidade a não ser um back Al-Ahly. Um back Al-Ahly. O Al-Ahly tá com odd de favorito, né? 1.3 aproximadamente. Cara, me mostra muito uma vitória do Al-Ahly aqui. Né? O Al-Ahly vem vencendo jogos bem importantes, inclusive contra times difíceis, tá? Contra times difíceis, mas vem tendo uma boa sequência. Então, contra o Ismaili, eu acredito que vai sim levar essa vantagem. O Ismaili que vem uma sequência não muito boa, tomou alguns jogos aqui, perdeu pro Pirâmides, perdeu pro National Bank, perdeu pro Al-Ahly. Então, eu acredito que o Al-Ahly deva vencer essa partida. Beleza? Back Al-Ahly. Próximo jogo, CRB Sport. Série B. Cara, bom jogo, tá? Bom jogo. Eu não definiria favorito aqui, mas se a gente for pegar um geral aqui, ó, principalmente os últimos jogos bons pra over, né? Jogos bons, aliás. Pô, 2-1 aqui Londrina, 2-1 Criciúma, né? Contra o Ituano 2-2, Ceará 3-1. Cara, bons jogos aqui pra gols. E o Sport recentemente também, 2-0, 1-1, 3-1, 3-0, aliás. Tem 1-0 perdido aqui, mas depois continua 1-1, 2-1, 2-1, 3-1 no tempo regulamentar, 4-1 e 1-0 contra o Criciúma em casa é difícil mesmo. E aí você pega um geral aqui no histórico entre eles, não dá para levar tanto em consideração, mas né, tem jogos também para gols, jogos para under, é uma mistura. É um joguinho para mim de 2 gols, tá? 2 gols. Se o jogo ficar bom mesmo, 3 gols, mas 2 no pré-live, pagando muito bem, porque é um jogo arriscado, sim. Não quero arriscar um back aqui, porque são 2 times que, né, estão ali na parte de cima da tabela. Ou melhor, né, o Sport tá, o CRB não. Mas o CRB tá jogando em casa. Cara, eu acho arriscado um back. Mas já o over, 1,5 FT, eu vejo valor. Talvez será o risco do dia, tá? Over 1,5 FT nesse jogo talvez será o risco do dia. Vou colocar aqui entre parênteses por enquanto aqui o risco do dia. Por quê? Porque tem esse jogo do Flamengo. Posso considerar o risco do dia? Cara, o Flamengo vem numa baita sequência em casa, é Copa do Brasil. E o Atlético Paranaense está jogando muito bem na temporada, só que em casa. Fora de casa não tá muito bem, não. Perdeu pro São Paulo, empatou com o América, perdeu aqui pro Botafogo. O empate foi porque acho que venceu nos pênaltis, deixa eu ver. Venceu nos pênaltis, mas no tempo regulamentar perdeu pro Atlético Mineiro, perdeu pro Bragantino, venceu do Inter, venceu do Libertad aqui, do Libertadores e tal. Mas, cara, não tá numa boa sequência no geral, fora de casa. E contra o Flamengo, recentemente aqui, não tem uma boa sequência também. Então, eu vou de back Flamengo aqui. Eu considero muito mais o risco do dia no jogo do CRB do que no jogo do Flamengo, tá? O Flamengo tá numa baita sequência em casa, uma baita sequência. Cara, venceu o Fortaleza por 2-0, venceu o Grêmio por 3-0. Eram jogos difíceis, tá? Venceu o Racing, que também foi um jogo difícil, eu acompanhei esse jogo. Eu acredito que o Flamengo vai levar, tá? Vai levar. Copa, beleza, tem que tomar um cuidado, por isso que essa semana é cautelosa, mas eu acho que o risco do dia fica mais no CRB do que nesse do Flamengo. Beleza? E para finalizar, River Plate. O River, cara, tem nem o que dizer, né? Olha essa sequência em casa. Olha essa sequência em casa. Dos últimos 15 jogos, venceu simplesmente 14 deles em casa. 15, venceu 14. Ele perdeu um só. Não é tipo vitórias e empates, ele venceu. E o visitante fora, tipo, é um time que empata muito, então eu tenho um receio por conta disso. Mas não dá para buscar um lay ao Column com essa odd. E aí um back River é mais valioso para mim. É mais vantajoso. O Column é um time de empatar muito fora de casa, isso me preocupa.
Se você puder deixar pro live, cara, eu acho interessante. Acompanhando live, ver se o Colin não tá segurando muito. Mas o River, ele me deu uma confiança quando ele conseguiu vencer o The Strongest por 2-0 em um jogo que o The Strongest gosta de segurar e o River conseguiu ainda assim impor seu jogo. Então acho que ele vai ter esse comportamento também diante do Colin. O Colin vai tentar manter a mesma pegada do The Strongest, de segurar muito o jogo, que é o que leva ao empate, mas contra o River não vai ter vez, e aqui para mim é back River, beleza? Então, para recapitular aqui para vocês, como eu falei, semana com poucas oportunidades, então aqui é direto, né? Al-Ahly contra o Ismaili, back Al-Ahly, vitória do Al-Ahly, tá? CRB Sport, o risco do dia, over MFT, 2 gols na partida. Flamengo e Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, back Flamengo. E River Plate contra o Colón, back River Plate, vitória do River, beleza? Esses foram os joguinhos e a nossa análise no De Olho no Green de quarta-feira, dia 5. Peço que deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário aí se você está lucrando com a Sala Pro, com o De Olho no Green, se você está curtindo nosso conteúdo, deixe seu feedback, deixe seu like, se inscreve no canal se não for inscrito. Vem para a Sala Pro, o link está na descrição. Se você está gostando se você está gostando do De Olho no Green, cara, você não sabe o que está perdendo na Sala Pro, beleza? Então vem com a gente, aproveita, tamo junto e até amanhã. Valeu!